Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, olá você, bom dia, 10 horas 15 minutos, manhã de terça-feira, dia 27 de outubro. A partir de agora está no ar para você mais uma edição do nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, já estamos com você com mais uma de nossas edições, 10 horas 16 minutos. Sejam todos bem-vindos para o Sabe Caxias by Bitcom, né? E a partir de agora a gente vai trazendo para você, dentro de nossa sala, vamos mergulhando em diversos temas e diversas temáticas e vamos analisando esses temas, vamos digerindo os assuntos que aqui vamos colocando e, claro, contando com a tua participação. Você é imprescindível, você é essencial e você participa comentando abaixo das nossas transmissões, você deixa seu comentário ali, a gente vai trazendo para vocês todas as colocações, a gente vai trazendo, né, para você também a leitura do seu comentário e vamos entendendo um pouco mais do que você também quer expor sobre os temas aqui abordados. Eu quero destacar aqui a temperatura, baixou, né, tivemos uma leve baixa na temperatura em relação ao dia de ontem, nós estamos com 16 graus de temperatura, segundo a previsão do tempo hoje, não ultrapassará da casa dos 18, 19 graus de temperatura, não vamos chegar a 20, né? Vamos ficar nessa faixa, mostrando que as temperaturas tiveram uma baixa mesmo significativa. Para amanhã, quarta-feira, as mínimas chegarão a próximo à casa dos 10 graus e as máximas na casa dos 24 graus. Por enquanto, ainda não está descartada a possibilidade, né, de tivermos neblina, né, em pontos específicos aqui na cidade de Caxias do Sul. A gente vai aferindo logo mais no decorrer das programações e vamos mergulhando nesta questão climática. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu cumprimentar ele, Miguel Brambila, que também faz a sua saudação, traz para a gente já os minutos de sabedoria, porque hoje tem muitos assuntos para nós mergulharmos, tem diversos assuntos para nós analisarmos e, mais uma vez, dentro dos temas nacionais, dentro do que está fervilhando, né, nessa disputa no censo nacional entre polaridades extremizadas de nosso país. Miguel Brambila, lhe cumprimento com um bom dia especial e a partir de agora, logo após sua introdução, também estou aqui ouvindo a nossa reflexão, os nossos minutos de sabedoria aqui na programação. Bom dia. Legal, Edinho. Bom dia a todos, queridos amigos, ouvintes, amigos, amigas, aqui internautas da Bitcom TV. Bitcom TV está nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos avançando aí na coletividade regional, nesta produção constante de conteúdo, trazendo para você novidades e também as questões do dia a dia, uma nova maneira de você consumir informação e também entretenimento. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, Edinho Soares. Veja bem, né, que isso nos traz alegria de estarmos vivos e trabalhando pelo conteúdo avançado do nosso pensamento, junto com todos que trazem informações para conosco. Para conosco eu nunca tinha usado, né? São todos colaboradores do nosso pensamento, né? Porque senão teríamos que criar um programa Bom Dia Por Quê? O que tu acha, Edinho? Tá certo. Meu irmão, vamos... varia conforme o humor do dia, né? Irmão, vamos trazer os nossos minutos de sabedoria, vamos trazer para nós trazer uma reflexão sobre esses pontos e logo após nós vamos mergulhar em diversos pensamentos e nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina, né? Sobre as brigas. Depois você me conta aonde sua bola de cristal veio. Se ela veio dos Estados Unidos ou ela veio da China. Porque
você tinha dito, né? Você cantou a pedra dias atrás, você diz assim, ó, quer apostar o quê? Que vai caber ao STF decidir essa jogada. E de ter feito, ontem já começou diversos movimentos jurídicos e agora o pessoal quer, nesse primeiro momento, quer informações. Ó, me joga todo tipo de informações, mas já estão caminhando para poder botar um posicionamento no meio de tudo isso, né? Pois é, Dinho, vamos falar sobre isso também. Tem promoções do Sacolão da Economia, né? Terça-feira tem super ofertas do Sacolão da Economia em tempos aí de instabilidades mercadológicas. Economizar ainda é mais importante. Então, o Sacolão da Economia está com você também neste programa. Vamos ao Minuto de Sabedoria. Aqui, ó. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não o imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer, Edinho. É interessante isso. A gente muitas vezes, né, vai demorar a compreender isso, nós vamos demorar a chegar a um entendimento sobre tudo isso, mas isso fala muito sobre as pessoas que têm mágoas, rancores, ódios, né? As pessoas muitas vezes eu não quero falar com fulano, eu não vou falar. A gente acha que está projetando isso externo, né? Nós achamos que estamos colocando isso de uma forma externalizada, estamos colocando isso para fora, né? Mas nós não paramos para analisar que, na verdade, está tudo dentro da gente. É ali dentro, né? É onde cria as moradas, é onde que cria toda essa ambientação para nos levarmos para baixo, é dentro de nós. E com o passar do tempo, essas mágoas, rancores, essas angústias, essas coisas mal resolvidas, elas vão traduzindo-se em outros efeitos danosos. Aí vai levando nós a estados deletérios, depressivos, nós vamos começar a ter que tomar medicamentos, a pessoa fala assim, eu tenho uma tristeza, uma angústia, nada no mundo meu dá certo, nada se resolve. Aí você vai ver, vai precisar de usar um medicamento para dormir, já começa a alterar a tua pressão, vai precisar de um medicamento para a pressão, aí vai começar a desregular suas funções orgânicas, vai precisar de um outro medicamento para regular as funções orgânicas, aí vai precisar de um diurético, aí vai precisar de um para caso das dores estomacais, aí você vai precisar de outro para poder despertar, porque você está usando um para dormir, aí você vai ver que está com os quadros depressivos, vai precisar de outro para poder acalmar, né, essas emissões da liberações, né, de exemplo de endorfina, essas cargas, né, que o cérebro libera para nós podermos ativarmos, vai ter que ter medicamentos para coibir esses efeitos, para você ficar down, relax. Então o que acontece? Está tudo dentro de você. Você que vai definir, você que define isso. Então, coloque esse saco de lado, deixe que as coisas sigam-se. E o nosso mestre já dizia, perdoe sempre, porque o perdoar alivia dentro de cada um de nós, Miguel. Eram sábios os gregos que diziam mente sã, corpo são. Quem estuda um pouquinho só, que seja, de saúde e filosofia, porque a medicina é filosofia também, as doenças, grande parte delas, são psicossomáticas. A raiva, aliás, Edinho, é uma das principais causadoras do câncer, no sentido de que ela mata nossas células, ela nos leva a um suicídio mental. Nós somos criadores do nosso destino. É claro que a indignação é normal, a necessidade de querermos acabar com a impunidade do mal, mas aí é uma reflexão mais profunda do que o nosso agora. Precisamos mudar o ponto de vista materialista, de que a vida acaba logo ali com o final do nosso corpo físico, né? Porque, caso contrário, estaremos consagrando a falência das religiões e a falência de Deus, como dizia Nietzsche, né? Porque se não tem justiça divina, na verdade, é cada um por si. E o que muita gente ainda pensa assim, infelizmente. Por isso nós estamos nesse atraso mundial, Edinho. É uma questão bastante interessante. Verdade, Humberto. Não é à toa essas reflexões, né? Não é à toa tudo isso. E isso eu acho que vem traduzir um pouco também, Miguel, nessa tua mensagem, belíssima mensagem de hoje, desses nossos minutos da sabedoria, vem traduzir também o sentimento de todo brasileiro. O brasileiro está com uma mágoa dentro de si, hein? Tem muitas pessoas que estão aí estarrecidas, magoadas. Sabe que eu estou ouvindo muito, Miguel, as pessoas dizer assim, olha o que os políticos fizeram com esse país. Olha o que fizeram com o nosso país.
Olha o jeito que está a bagunça que está esse país. Olha, eu não acredito em mais ninguém. Eu não acredito mais em vocês, né? No sentido de vocês políticos, né? Não acredito mais em vocês. Eu não tenho mais crença mais uma na política. Eu vou votar assim, eu vou votar assado. Esse sentimento mostra a dor, a doída que há e o sentimento que está incrustado na população brasileira. É verdade, mas o brasileiro ainda... Acho, Edinho, vou te dizer, numa caricatura, sofre mais por causa do 7-1 do que por causa dessa baderna política. Porque se fosse o contrário, nós já teríamos mudado. Estudar exige um pouquinho só de força de vontade, não é muito, não. Você veja bem que há uma popularização bem grande da internet hoje em dia. Mas o que se vê é o brasileiro na rede social consumindo abobrinho. A rede social ela pode ser bem utilizada desde que você saiba diferenciar o consumo, o que é bom, o que é ruim. Ela é uma enciclopédia, o Google, por exemplo, você pode pesquisar qualquer coisa, você pode ler livros, inclusive pelo celular. E existe aí, hoje em dia, celulares baratos, tanto que o auxílio emergencial é por celular, o Bolsa Família é pelo celular, então quer dizer, pobres também têm celular. E, portanto, é preciso que conduza a educação social dessas criaturas, dessas pessoas, desses cidadãos brasileiros, para o desenvolvimento de um senso crítico. Se nós estivéssemos sofrendo por causa desse negacionismo, desta briga de políticos insensíveis, que não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com suas carreiras pessoais, não teríamos aí tanta gente querendo virar político, Edinho. Bastante complicado. Bastante complicado mesmo. Miguel Brambila, 10h26, vamos entrar nesse assunto relacionado aí às vacinas. Parece que vai ficar realmente para as esferas jurídicas nacionais fazer a definição sobre tudo isso. Pois é, esse processo de amadurecimento passa, inclusive, por essa questão que nós estamos comentando, no sentido de 2 mais 2 é igual a 4. Para as pessoas que são honestas. Para desonestos em qualquer área da sociedade, inclusive jornalistas que analisam de acordo com os ventos, a questão não é bem assim. É tipo assim, quanto você quer que seja. Porque, na verdade, Edinho, não temos o dom da profecia. O Raul Seixas dizia, a pena não ser burra, não sofrer tanto. Então é claro que vai cair no STF essa briga política. Quem governa o Brasil é o STF. Hoje um pouquinho mais avançado, porque não cai mais em decisão monocrática, vai para o plenário essa decisão. E aí vai então ser decidido o destino dos brasileiros. Toma a vacina, não toma, compra a vacina da China, não compra. E tem uma outra questão também, que essa vacina de Oxford, que é a preferida do Bolsonaro, tem insumos chineses também, conspira, não conspira, o Dória tem razão, o Bolsonaro tem razão, quem será o candidato a presidente? Eles estão forçando, inclusive, essa polarização para chegar ao pleito de 2022. O Dória também não é santinho, não, prometeu que ficaria na Prefeitura de São Paulo, se lançou 2 anos depois ao governo do Estado, ganhou, porque o brasileiro, justamente que o elegeu, é o mesmo que não deu bola para sua promessa política. E também, se ele se candidatar a presidente, muita gente também não vai dar bola porque ele prometeu. E o Bolsonaro, que disse que ia ser contra a reeleição, só pensa nisso. Então, essa é a questão, Edinho, né? 2 mais 2 é 4, quem governa o Brasil. Para que nós temos congresso, afinal de contas, né? O equilíbrio de poderes. Que equilíbrio? Se eu sou um deputado federal, se eu sou um senador, se eu sou um governador, eu ia ficar pensando nas minhas decisões. Qualquer coisa que eu decidir, o STF passa por cima. Para que tem político, então? Bota o STF governar o Brasil e acaba com essa confusão. E vamos tentar treinar para vencer a Alemanha de novo, né? Porque o 7-1 dói mais nos brasileiros, a morte do Ayrton Senna dói mais nos brasileiros do que essa politicalha. Infelizmente, o nosso povo ainda é um pouquinho, né, difícil de entender. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta. Esse tom do presidente, né, o tom do Bolsonaro, não tendenciona a uma teoria de conspiração? Isso não vai levar a temor às pessoas e ao coração mais enfraquecido não vai começar a acreditar nessas teorias? O brasileiro já esqueceu do Weintraub, o ministro da Educação, que não sabia escrever português corretamente, escrevia errado nas redes sociais.
deixa eu ver se eu consigo dizer, caricaturizou os chineses com Cebolinha, né? Porque pregando essa xenofobia, agora se chama de xenofobia, sei lá, né? Colocando o inimigo, né? Tirando de foco a questão da incompetência. Vamos falar sério. Se você acha um inimigo exterior, é bem comum isso da política rançosa do passado, Edinho. Assim como estava na cara que isso cairia no STF, é óbvio, não é matemática de profecia. Pitágoras dizia que o universo tudo é matemático, né? O matemático grego, os gregos eram sábios. Tudo é matemática. Então é óbvio que, assim como já falamos aqui, quando Nero viu que a coisa pegou fogo de verdade e que a população que sofreu no centro de Roma por causa das suas loucuras, culpou os cristãos. E os cristãos ficaram 300 anos sendo perseguidos. Então, é bem isso que está acontecendo. Culpar a Globo, né? Agora, hoje em dia, não está mais colando essa história de culpar somente a Globo, porque tem rede social, tem mais inteligência do que o monopólio das comunicações, que, aliás, predominou no Brasil por muito tempo, igual às feitorias, né? Algumas famílias eram donas da mídia, concessões governamentais, e precisavam puxar o saco do governo para poder falar o que queriam e que agradassem os governos. Quando se cria uma democracia que fala o que tem vontade de se falar, começa a se atacar a mídia. A mídia. A boca é uma mídia. Se você fala para duas pessoas, você está também divulgando, né, alguma questão. Então, acusar os chineses é tirar de foco a incompetência política nacional. Assim como os comunistas culpam os americanos. Assim como no Oriente Médio eles culpam também, né, o Império Americano da roubalheira que se faz, né, das castas e de todos os problemas socioeconômicos que se tem. É fácil você culpar os outros. Agora, assumir que é preciso avançar em coletividade, que ninguém é dono da verdade, não. Né? Todo mundo pensa que quem se elege presidente é rei. E não é rei, mas temos que avançar, Edinho. Eu fico aqui pensando, Miguel, e a gente fica até mesmo acuado e fica o ar preso, né? A gente sente que há um desequilíbrio, uma desarmonia interna dentro de cada um de nós, porque eu não sei se eu estou desenhando uma coisa muito fantasmagórica, muito assustadora aqui, mas eu estou vendo que potencialmente o Jair Bolsonaro vai cair pelas suas próprias mãos nessas condutas. Por que falo isso? Por que eu estou mencionando isso? Porque ele pode ser enquadrado aí, um impeachment, como uma tentativa de genocídio, né? Proibir que as pessoas não tenham acesso a uma vacina é dizer ao povo que o povo morra. Né? E dizer que a vacina A tem que ser a vacina do jeito que ele quer é colocar nas mãos de uma pessoa que não é especialista na área. Ele pode ser uma pessoa que pode dar algum ponto de vista, mas não é um especialista na área para dizer qual vai ser a vacina correta ou não correta. Por que existem então os institutos, existe uma ciência nacional, por que existe uma quantidade de cientistas, de estudiosos, por que existe hoje todo o aparato médico nacional? Para quê? Eu estou muito preocupado com isso. Eu acho que cabe a pena também destacar, com todo o perdão, mas nós estamos vendo uma Câmara de Deputados acovardadas, eu quase falei uma expressão diferente disso, que ia soar errado aqui, mas assim, acovardada no sentido de que sabemos que o centro das disputas cabe aos nossos deputados federais. É os deputados federais que derrubam vetos, que levantam os vetos e levantam emendas, mas estão também utilizando como massa de manobras. Estão vendo as coisas acontecer e não estão se posicionando. Está na hora de se posicionar. Executivo é quem executa, mas quem fiscaliza, quem faz as leis, quem faz as propostas, quem faz tudo, é parte do nosso legislativo. E o nosso legislativo está quieto. Nós estamos vendo um legislativo que não utiliza sua voz, nós estamos vendo um presidente do legislativo que está lá colocando o que é do seu interesse, do que não é do seu interesse não coloca. Nós estamos vendo acontecer essas situações e não se coloca em posição, e aí deixa na guarda do STF.
colocar as mãos e deliberar sobre tudo isso. Está na hora de entendermos o que é as esferas legislativas. Está na hora, sim, de deputados, mas deputados com gravata mesmo, com pompa para isso, não com interesses particulares de buscar emendas parlamentares para se eleger nos seus colégios, para depois jogar essas emendas parlamentares para os seus redutos, seus currais eleitorais com proposta de reeleição, para não participar de esqueminhas, né, aonde tragam vantagens para o próprio deputado. Está na hora de ser brasileiro de verdade, porque nós estamos falando em algo que vai principalmente nas minorias, ou maiorias, minorias financeiras, que é as maiores classes mais pobres desse nosso país. Nós estamos falando desses movimentos, nós estamos falando dessa gente, nós estamos falando desse povo que está passando fome, nós estamos falando desse povo que não pode ir trabalhar porque não pode sair de casa por causa de um Covid-19. E aí não se traz, ainda fica debatendo politicamente uma vacina num país. Por favor, tragam todas as vacinas, tragam todas, se todas as vacinas são necessárias, se todas as vacinas forem eficazmente produtivas, não vem um, vem todas, coloca todas à disposição e deixa que o povo escolha. Vai ter todas, vai ter a A, vai ter a B, vai ter a C, vai ter a D, vai ter todas. Qual tu quer se vacinar? Eu quero a tal. Deixa na posição do povo se escolher. Não faz a peneira lá em cima, não é você que, não é as pessoas que decidem. Existe coletividade e democracia nesse país, democracia. Queriam fazer uma entrega, né, para que houvesse mais uma vez uma ditadura militar. Parece que está soando isso, Miguel. Mais do que isso, além disso, porque a ditadura é ruim, é a ignorância, né, o negacionismo. E é você falar conforme os ventos. Agora o Bolsonaro quer comprovação científica da vacina. Mas e a cloroquina? Quando se falou da cloroquina até agora, não precisava comprovação científica. Então você veja bem, e ainda há argumentos dos fundamentalistas seguidores do Bolsonaro para isso. Só não se tem maiores protestos porque é uma extrema-direita que concorda com isso, ele não é oriundo das classes populares, há aí a dificuldade da aglomeração. O processo de impeachment cansou os brasileiros, né? Primeiro porque agora banalizou, né? Qualquer coisa é impeachment. Se fôssemos aí uma democracia mais avançada no futuro, talvez pudéssemos ter o processo de recall, que é diferente, né, de você demitir o administrador por incompetência. Porque agora ele está dizendo que não tem pressa, né? Ora, não morreu ninguém da família dele, e ele diz que ele se curou, né? Mas é claro que ele se curou, ele é presidente da República. Se ele espirrar, tem um médico do lado já, ao mesmo tempo, 24 horas. Então, isso é diferente. Basta observar o Amazonas, né, que está começando novamente. Não se aprendeu nada. Não se aprendeu absolutamente nada. As pessoas estão dormindo embaixo das macas no Amazonas e vão morrer novamente. Aqui no Rio Grande do Sul, claro, há um sensacionalismo, sim. É preciso tomar cuidado. A manchete, porque há uma região do estado do Rio Grande do Sul em bandeira vermelha. Então, a manchete de algumas empresas era Rio Grande do Sul volta a ter bandeira vermelha. Não, é uma região. Porque se você coloca extremistas também de um lado ou de outro, todo argumento acaba sendo criador de confusão. A imprensa sensacionalista fica metendo pânico. E a imprensa negacionista e os políticos negacionistas ficam colocando banalidades. E aí ninguém leva nada a sério. E todo mundo fica confuso. É óbvio. Imagine que a sociedade seja uma família e os poderes sejam os organizadores desta sociedade, os poderes constituídos, o Congresso Nacional, como você fala muito bem, que está nos envergonhando, né, pela sua passividade, a Presidência da República e o STF, e o povo sejam os subordinados a esses poderes, que vê eles brigando e não sabe o que fazer. O pai e a mãe brigando dentro de casa e os avós, e as crianças sem saber o que fazer, tendo que, sem a capacidade de autogerir-se, decidir o que vão fazer. Acabam fugindo da realidade, não têm condições, né, de suportar a pressão. Então, essa é uma realidade brasileira. Não adianta fugir, não adianta comparar o Brasil com a França. Na França, na Itália, na Europa, toques de recolher, pelo menos se aprende mais rapidamente as questões coletivas. Aqui no Brasil, não. O que acontece é o negacionismo constante.
constante. Bolsonaro fala conforme seu fígado, conforme aquilo que ele acha, e acha que foi esquecido o que ele falou ontem e anteontem. E o Dória, que é um pouquinho mais esperto, mas que é um malandro político, também fica surfando nisso. Só que o Brasil não é só o Bolsonaro e o Dória. E o Brasil é muito mais que isso. Então, nós dissemos isso, vamos chegar ao fim do ano com 170 mil mortes. Ah, mas caiu. Sim, caiu. Morrem 400, 500 pessoas por dia e o brasileiro acha pouco. Né? Então, quer dizer, se banalizou também a morte, Edinho. Mas 10 horas e 40 minutos, nós estamos com o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Você pode participar, vai deixando seus comentários, se assim você julgar ser necessário. E nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo, nós vamos propagar para você os nossos patrocinadores que têm os excelentes serviços, né? Vamos fortalecer as marcas de todos eles e vamos pedir para você prestar atenção também no comercial que a gente vai trazer agora do Sacolão do Kaiser, né? O Sacolão de Economia do Kaiser, que traz ofertas exclusivas para você aqui de Caxias do Sul ir lá e aproveitar. Já estamos de volta com vocês. São tempos de superação e o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser, ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser, confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar, estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser, acreditando no melhor. De superação e o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser, ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser, confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar, estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser, acreditando no melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar.
O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 46 minutos. Daqui a pouco mais tem um lance esportivo aqui na Bitcom TV para você acompanhar toda a movimentação da turma. O lance esportivo vai trazendo para você a movimentação de esporte. Marcos Vinícius Vaz, juntamente com o elenco da Bitcom do setor de esporte, traz essa programação para você. E nós estamos aqui trazendo, né, estas informações, nós estamos falando a respeito, né, de todos esses desdobramentos relacionados à esfera federal e agora também, né, trazendo estas observações de quem é que está tomando peito, de quem é que vai tomando corpo e tudo isso, mais uma vez, é as esferas jurídicas nessas deliberações. Miguel Brambila, só quero trazer uma informação que tem um hospital federal do Rio de Janeiro que é atingido por incêndio e os bombeiros estão nos trabalhos, tá? Para evacuação e combate sobre todo esse incêndio. Está ocorrendo já desde algumas horas, né? Está seguindo-se aí os trabalhos agora de remoção, de averiguação do prédio. Há informações que eu tenho que já está controlada as chamas no prédio 1, né? Ali já estão controladas, mas ainda há todo um trabalho de rescaldo que está sendo realizado lá. Agora, voltando à temática de nosso assunto, a gente deixa aberta essa janela, fica observando os desdobramentos que vai acontecer. E eu fico pensando, Miguel, porque assim, ó, nós estamos hoje pela manhã falando, nós estamos com diversos hoje instrumentos em nossas mãos que é China. Aqui atrás, aqui, Miguel, ó, isso aqui é China. Aqui, ó, essa televisora aqui é chinês, tem componentes chineses, se não é todo chinês, pode ser marca nacional, mas os componentes lá de trás são chineses. Eu estou falando aqui no microfone que tem componentes chineses, a mesa de som, a tela dos computadores, você está me vendo, tem componentes chineses nos celulares, tem componentes chineses aqui nesses televisores, tem componentes chineses no teclado, tem componentes chineses em muitas coisas, se duvidar até na roupa que eu estou usando. Agora, como negar e querer se afastar desse sentido, se a China hoje é a segunda maior potência financeira mundial, está incrustado em toda a civilização já com suas obras, seus serviços, as suas manufaturas, os seus processos de industrialização e agora a sua tecnologia. E agora sua tecnologia. Não é somente isso, processamento. Agora eles têm tecnologia. Eles já têm automóveis, eles já estão levando foguetes ao espaço, eles já estão com 5G na mão, eles já estão com o aplicativo do celular. Como se afastar de tudo isso agora, Miguel? Como negar tudo isso? Não há profundidade no debate político nacional na visão governamental do Bolsonaro. Ele imita o que fala o Donald Trump,
só que não tem o mesmo poder econômico que tem os Estados Unidos. É uma posição precipitada, diplomática, no cenário internacional, essa do Brasil, em parear-se com o Donald Trump, que ainda não se sabe, inclusive, se vai ganhar as eleições, né? Até porque os Estados Unidos é um país totalmente diferente na sua cultura, na sua maneira de ser. Porque o Biden também é, né, um cidadão que precisa um pouco mais de energia, né? Ele é sonolento, como se diz por aí, e o Trump, ele é espetaculoso. Não se sabe se vai ter uma virada. Por enquanto, o Donald Trump está perdendo a questão. Ele faz aquilo que o Bolsonaro imita, né, colocando sob júdice a questão eleitoral, ou seja, o seu próprio mandato, ele coloca sob júdice, desconfiando-se de fraudes. É um populista americano, né, no imperialismo econômico. Os Estados Unidos, se quisessem realmente melhorar a economia do mundo, não eram tão intervencionistas. Eles vendem armas para os seus amigos que depois transformam em inimigos. Aconteceu isso no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã tomaram uma surra lá que morreu muita gente, né? Mas já se morreu mais gente no Brasil do que no Vietnã, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Ou seja, o Donald Trump, espetaculoso, é um produto das mídias. Ele é um homem de televisão. Talvez isso não se repita novamente nesse pleito, porque se percebe que a política não é um teatro. A política, velha política romana, sim, era um teatro. O povo, né, que estava preocupado com pão e circo, com seu imediatismo, era muito mais difícil viver sob o poder da espada. Hoje em dia, falta profundidade nesse debate com relação à China. A China, desde a época das modas, das lojas de 1,99, era a menina dos olhos, os tigres asiáticos, de muito capitalista, inclusive brasileiro, que achava que a China era a líder do desenvolvimentismo mundial e que o Brasil entraria, né, então, pareado com a China. E trouxe para o mundo todo uma série de questões, inclusive humanas. Agora, você querer, né, bancar o Davi nesta luta, sendo um brasileiro, me lembra aí o Mr. Bean, me lembra uma atrapalhada diplomática, porque o Brasil não tem essa característica, não tem essa relevância no cenário mundial para enfrentar a China. Então nós estamos alopradamente, né, colocando-nos na questão de sermos inimigos da China, sendo que a China não quer dominar o mundo, a não ser comercialmente, é claro. Então, se quer jogar um xadrez com os chineses, se fortaleçam regras de uma maneira diplomática, de uma maneira de um mercado, né, vai e vem, se negocie melhor com os chineses, que não têm interesse numa guerra nuclear, numa guerra mundial, mas sim querem ganhar dinheiro, como todo mundo quer, aliás, inclusive, né, todos os países capitalistas querem. Então, não tem profundidade, não tem argumento nesse debate do Bolsonaro. O Bolsonaro argumenta por slogans. Ele não foi nos debates, inclusive, na sua campanha eleitoral. Então, ele não tem argumentos, não tem essência, profundidade. Inclusive, Edinho, essa vacina de Oxford, que é uma das também que está avançando, você diz qualquer vacina que seja saudável, o povo vai querer tomar. Mas essa de Oxford também tem insumos oriundos da China. E o que o Bolsonaro vai dizer? Porque o governo federal, e ele nem sabia disso, né, está dando dinheiro também para Oxford. Então, onde é que está a coerência, onde é que está a lógica dessas questões? Eu gostaria de fazer um raciocínio seguinte. Hoje quem está segurando a balança comercial brasileira é a China. Né? Do jeito que está, a duras e amargas penas para a nossa economia, no sentido que os preços se elevaram aqui porque estão vendendo tudo lá para fora, mas é a China. Quem está comprando aqui, tudo aqui é os chineses. Os navios ali que saem abarrotados, né? De insumos aqui do país é para a China, está subindo para lá. Tá soja, o milho, tudo, a carne, estão levando tudo. Só faltam querer que tirem fotos, né? Contudo, é só uma brincadeira, mas só falta pedir assim, tirem fotos do cenário da Amazônia e mandem também que a gente compra, a gente quer guardar essas fotos por nós. Só falta pedir isso, porque estão levando tudo. Agora eu fico pensando, nesta intenção do presidente Jair Bolsonaro de se distanciar da China e essa relação do Dória namorando com a China, o que pode ser na campanha política tudo isso?
O Dória é um populista. Se colocou a questão, você fala bem da balança comercial, e entra o dinheiro no Brasil e que vai pelos ralos da corrupção. O problema do Brasil é a corrupção. Nós somos um país continental. Nós Miguel, temos aí condições. Pois não. Eu acho que elaborei mal a pergunta. Eu quis dizer assim, não haveria, será, um tendencionismo dos chineses injetar algum auxílio na campanha do Dória? Esse é o sentido da ideia. É bem temeroso falar isso, é delicado, algo... Mas a gente vê que nos Estados Unidos houve países de fora, potências que mexeram no teatro do cenário eleitoral. Será que não pode acontecer isso no país? Podem, nós caímos na questão da corrupção, né? Na questão da falta de transparência dos partidos. Isso aconteceu também nos outros governos, né? Aqui no Brasil, que nós estamos em campanha eleitoral, então falar partidariamente pode se parecer aí algum tipo de tendência de querer influenciar, mas sabe-se que se fôssemos seguir as regras partidárias, segundo a Constituição brasileira, inclusive, né, um aloprado, que foi também notícia ontem, líder do governo no Congresso Nacional, pregando uma reforma constitucional, querendo mudar a Constituição, tirar de foco, dizendo que tem muitos direitos e poucos deveres, e que, na opinião dele, não deveria nem dar atenção para o tipo de pessoa como essa, que quer simplesmente esculhambar o Brasil, né? Deveria estar preocupado realmente com o que é mais urgente, que é a saúde dos brasileiros. Não desta forma negacionista, né? Um dia tu quer saúde e um dia uma gripezinha, e aí por diante. Então, de acordo com os ventos políticos populistas. Agora, sabe-se muito bem que o Partido dos Trabalhadores deveria ter sido cassado, sua sigla, devido a comprovações da Lava Jato, que recebeu verbas, né, de outros países, né, de Cuba, da Rússia, de outros países. Né, e ficou comprovado isso na Lava Jato, mas ficou por isso mesmo. Assim como o Caixa 2, todo mundo faz, mas é roubo. Quer dizer que se todo mundo, então, de acordo com aí uma moda, pode matar uma pessoa, é moda, todo mundo mata, né? Então é moda. Sim, você pode, mas não quer dizer que seja legal, que não seja crime. Então o Brasil tem essa história, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo apronta, todo mundo faz, então eu sou igual a todo mundo. Né? Então você nivela por baixo a sociedade, né? A civilização. Temos que pensar em melhorar. Então é a mesma coisa como o Caixa 2, é bem possível sim. O dinheiro sujo das campanhas está em todas elas. Na do Dória, na do Bolsonaro, que tem também, todas, a esquerda, a direita, são iguais, Edinho, no Brasil. Nós temos dito isso, senão não teríamos aí essa passividade. Né? É o momento, por exemplo, da esquerda nacional, não liderada aí por aqueles que foram derrubados, porque, quer dizer, os únicos representantes do Brasil na esquerda que nós tínhamos foram aqueles que foram caçados, e os outros, onde é que estão? Onde é que estão se manifestando a esquerda nacional que deveria, se quisesse realmente provar sua inocência, suas boas intenções, que fizesse protestos justos e argumentativos com relação a essa questão do negacionismo, estão quietos também, porque está todo mundo no mesmo barco, Edinho. Miguel Brambila, 10h57, dentro da sua visão, qual é a janela que você traça para os próximos capítulos? Vai realmente o Superior Tribunal Federal tomar partido nisso tudo e dar o desfecho e dar o cumpra-se e defiro, cumpra-se? E vai ser isso mais ou menos, Miguel? Vai ser isso. E o Bolsonaro já percebeu isso, né? Porque ele parece aquele garotinho rebelde que apronta e depois no outro dia vai de joelhos pedir desculpas, né? Ele está dizendo que não é o momento de se judicializar a questão, mas politizar pode. Judicializar a saúde não pode. A politizar pode, né? Ou seja, comprovação científica para cloroquina não precisa, para vacina precisa para tudo, né? E só se está judicializando essa questão por causa da politização. Então você veja bem, né, que tudo isso parece grego para a população que não está nem aí. Não está nem aí, Edinho. Você não vai ouvir jovens com menos de 20 anos, a não ser que seus pais estejam escutando o que nós estamos falando. Não estão nem aí, não querem nem saber, estão no TikTok, estão preocupados aí com o seu dia a dia, com sua vida futura, o que vão fazer, como é que vão ganhar dinheiro, porque eles acham que nós somos um bando de rançosos, que fracassamos na questão política mundial e deixamos o mundo como está.
Esse é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos que irão sofrer essa questão do incêndio da Amazônia, do incêndio do Pantanal, né? Só falta me dizer que agora pegou fogo em São Paulo, porque a culpa é também o quê? Da ONG, né? Do hospital que você falou aí. Então, todo mundo tira o corpo fora num atraso social que somente vai nos levar a sofrimento. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal vai mandar o Brasil e o Ministério da Saúde comprar todas as vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa. Quem vai ganhar poder é a Anvisa. E o Bolsonaro está dizendo, não é o momento de se judicializar. Então, por que ele está politizando? Né? E o Dória está batendo palma, porque ele é uma foca da questão do politicamente correto. Essa é a questão. Né? O politicamente correto do Dória vai levar aí, na sua intenção engomada, de achar que ele vai conquistar a extrema-direita conservadora, mas não vai, e nem a extrema-esquerda. Vai acontecer novamente, se houver essa polarização, ou o Bolsonaro se reelege, o Dória não vai levar a essa, né? Ou vai surgir, como aconteceu no movimento populista do passado, da última eleição, que também é ruim, o voto de protesto. E o voto de protesto, como seguidamente acontece no Rio Grande do Sul, que não reelege ninguém, faz nós começarmos novamente tudo da estaca zero. Então é complicado, é um debate mais profundo, inclusive, que precisa se fazer no Brasil, na questão democrática, do parlamentarismo, do equilíbrio dos poderes. Por enquanto, esse desequilíbrio, né, a balança pesa para o STF, obviamente, que vai mandar, sim, né, que o governo compre as vacinas e libere para a população, e que a população decida se quer se vacinar ou não, Edinho. Eu estou vendo, agora pegando o gancho da tua palavra, que vai sobrar para a turma da Anvisa, vai sobrar para cabeças lá dentro da Anvisa, né? Estou vendo, observei o seu movimento jurídico, você fez ligações com o que é a Anvisa, aí ele mexe lá na Anvisa. Mas enfim, fechamos por aqui nosso programa, 11 horas e um ponto. Miguel Brambila, deixar espaço para suas análises, considerações finais e o seu fechamento da nossa programação dessa edição do Sabe Caxias by Bitcom. Pois não, só para concluir essa questão, mesmo que ele faça isso como fez com o IBAMA, né, que está comentando a questão ecológica de acordo com as demissões e o corte de cabeças, a comprovação internacional das vacinas vai obrigar a aceitar. Se a Anvisa, por exemplo, não aprovar uma vacina que foi aprovada no mundo todo, o Bolsonaro vai ser obrigado, né, a tirar o corpo fora e dizer, não. Então, mesmo que ele tire, isso aconteceu, inclusive aconteceu com o ministro-general agora, que está lá com Covid, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Exército está mordido com o Bolsonaro, o Pazuello quis comprar as vacinas. Então, aconteceu, o pessoal já está percebendo essa alopragem do presidente, né? Mesmo os seus apoiadores. Então, quer dizer, tomara que nós consigamos chegar até o próximo pleito sem mais um traumático processo de impeachment. A Anvisa vai ser obrigada, assim, vai estourar na Anvisa, com certeza, Edinho. Muito obrigado, vem aí o lance esportivo e a programação legal da Bitcom. Nós voltamos amanhã com mais assuntos de seu interesse. Esperamos, né, que esse debate seja útil, não é para todos concordarem conosco, né? Mas voltamos amanhã. Tchau, bom abraço, dia. Tchau, Chove tchau. Chuva! Aí, guri. Valeu. Frito, caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido, tudo vira bosta. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.